E assim, então, nós passamos para o nosso Gilberto, que fará o estudo essa noite para todos nós. Não pode apagar aí. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, esses dias, 31 de março e 1º e 2 de abril, são significativos para a doutrina espírita. No dia 31 de março de 1869, desencarnou Allan Kardec, que foi enterrado no dia 2 de abril. E no dia 2 de abril nasceu Chico Xavier. 40 anos tirando a gestação, de diferença. Um dia perguntaram ao Chico quanto tempo ele se demorou se preparando para a tarefa dele. Ele falou 40 anos. E perguntaram a Emmanuel onde estaria Allan Kardec. E Emmanuel então respondeu, porque o Chico, ninguém recebeu mensagem de Allan Kardec à época. Então Emmanuel perguntaram a ele onde estaria Allan Kardec. E o Emmanuel respondeu, Allan Kardec será reconhecido pelas suas obras. Então, em 31 de março, aliás, no fim de 31 de março de 1910, começaram a aparecer na várzea da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, garças. E as garças foram vindo, e elas pousavam nos lírios, que era uma plantação expressiva de lírios, que tinha na várzea da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. E Satomásia, que era uma benzedeira local lá de Pedro Leopoldo, comentando o acontecimento, ela disse assim: foi a manhã mais bonita que eu vi em toda a minha vida. E eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. As garças então voltaram a voar sobre o povoado de Pedro Leopoldo, levando em suas penas o perfume dos lírios. E ela comenta: e quem abriu a janela naquela noite viu o céu como se ele estivesse atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais que as outras noites, e sentiu no vento um perfume do lírio. Então ela disse: os lírios de Pedro Leopoldo nunca floriram tanto, com tanta vontade como naqueles dias, que era nada mais do que a natureza festejando o nascimento de Francisco Cândido Xavier. E ela disse, foi a noite mais bonita, e o perfume se espalhou. Pedro Leopoldo era uma cidade na Grande Belo Horizonte, muito pequena, e toda Pedro Leopoldo se viu perfumada pelo perfume dos lírios. Então, nós vamos trazer o quê? Já se falou tudo, ou quase tudo, sobre o nosso Chico. Então, algumas coisas que nós vamos falar são conhecidas, a maioria já ouviu muitas vezes, mas nós vamos, sobretudo, trazer traços da personalidade e não só da mediunidade do nosso Chico. Porque para ser um médium de vanguarda, assim, um médium com características públicas, não é qualquer um, não. Ele tem que ser preparado, ele tem que estar preparado. E ele tem que estar preparado intimamente, para, sobretudo, amar as pessoas, compreender as pessoas, e ele passa por... todo missionário,
ele tem 3 características marcantes. A humildade, a abnegação e o sofrimento. Todos os grandes missionários, em todos os campos da ciência, da moral, do pensamento religioso, eles conheceram esses 3 aspectos. A humildade, se apresentaram com humildade, a abnegação, porque sem abnegação a pessoa não chega ao destino, e conheceram também o sofrimento, a incompreensão das pessoas. Para vocês analisarem, certa feita, chegou uma senhora lá em Uberaba e simplesmente perguntou ao Chico qual a cor do vestido que ela deveria usar para ir ao casamento da filha. Então, vocês imaginem o que o Chico não pensou, meu Deus do céu, qual é o juízo que ela está fazendo de mim? Então o Chico respondeu, naquela época, existia um costureiro aqui no Rio, então o Chico simplesmente sorriu e falou, olha, eu não sou o médium indicado para responder a você essa pergunta. Mas no Rio de Janeiro tem a senhora era do Rio. No Rio de Janeiro tem um médium chamado Denner, que era um costureiro, que ele poderá responder você melhor. Então vejam, quer dizer, as pessoas pensam que o médium é um ser diferente, é um mago, quando não é isso. Ele sofre, ele tem problemas de solidão, de tristeza. Um dia o Chico estava sentado com 5 cruzeiros no bolso, no meio-fio da calçada, em frente à sua casa, e estava preocupado com os conflitos da humanidade, enfim, estava pensando qual seria o destino da humanidade diante de tantos conflitos, de tantas violências, quando um espírito de elevada hierarquia, acima de Emmanuel, palavras de Chico, se apresentou e disse, meu filho, por que você está triste? O que está havendo com você? Então ele desfiou aquele rosário de lamentação, vamos dizer assim, de preocupação, e no final o espírito simplesmente passou a mão na cabeça do Chico e disse, meu filho, deixa os homens guerrearem em paz. Quer dizer, então é isso que acontece, deixa eles guerrearem em paz. Então o médium de vanguarda, ele tem essas características que a gente precisa entender. Nós vamos falar sobre o perdão. O Chico, certa feita, hospedou uma criatura que ela era um tanto perturbada, e ela criticava o Chico, maltratava até antes do almoço. Aí pedia perdão ao Chico. De tarde ele voltava a maltratar o Chico, e antes da janta ele pedia perdão. E à noite, antes de dormir, ele maltratava, claro, de novo, e pedia perdão. Então um dia o Chico chamou e disse, olha, eu te perdoo pelo que você me fez no passado, eu vou te perdoar pelo que você está me fazendo hoje, e te perdoo pelo que você me fará no futuro. Porque não é muito fácil perdoar. Se nós analisarmos, a gente tem dificuldade de perdoar um gesto, um ato pequeno que seja, que contrarie o nosso modo de ser dentro de casa. Nós temos dificuldades, porque viver todos vivem, mas conviver é uma arte. Então, Lamartine Baba, o espírito, ele alertou, perdoa, ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra, quer dizer, não perdoou, vai nascer dentro de casa até a pessoa saber perdoar. Então, Emmanuel disse o seguinte, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Aliás, palavras da sabedoria de Chico. Quem ama, sabe pode muito, mas quem ama sabe mais.
E no livro Entre a Terra e o Céu, a personagem Antonina escreveu sobre o perdão: quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Aquele que procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Então, o Chico, falando sobre o perdão, ele disse: a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me disse que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Porque na época de hoje nós temos necessidade de aprender a perdoar. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, os cariocas no trânsito. Qualquer coisa, qualquer disputa, a criatura como que se transtorna. Então nós temos a necessidade de perdoar. Um companheiro nosso, ele estava fazendo uma palestra e ele foi, naquele dia ele estava todo de branco, por coincidência, blusão branco, calça branca, quando terminou, e o tema foi sobre o perdão. E ele, quando saiu, o ponto do ônibus, o centro era próximo de uma igreja evangélica, e o ponto de ônibus era como que no meio, entre as duas instituições, o centro e a igreja. Então ele foi para o ponto do ônibus e tinha chovido, e tinha uma depressão bem próxima ao ponto de ônibus, no paralelepípedo, formou uma espécie de uma água, uma poça de água. E uns rapazes vieram num carro e olharam aquilo e de propósito passaram com o carro na poça d'água e jogaram aquela lama, né, que já tinha lama, bem no corpo do nosso herói, o orador. Então, a roupa dele, parecia que tinha tido catapora, entendeu? Toda cheia de pontinhos pretos. Aí ele levantou, e tinha um casal que tinha saído da igreja, estava do lado, esperando o ônibus também. Ele levantou as mãos e ia, naturalmente, revidar, né? Mas aí ele pensou rapidamente: mas, meu Deus do céu, eu falei sobre o perdão, eu não posso falar contra o perdão. Aí ele levantou as mãos e disse: vá com Deus, meu irmão. Aí o casal, a mulher cutucou o marido assim e falou: eu não te falei que espírita tem esses problemas? Espírita tem esses problemas para muita gente. Então, o perdão não é muito fácil, não. Então, vamos ao irmão X. Conta, irmão X. Porque falando de irmão X, nós estamos falando do trabalho de Chico Xavier, não é? Irmão X, para quem não sabe, foi Humberto de Campos. Depois que a família dele, Humberto de Campos, o escritor celebrado brasileiro, entrou com um processo na justiça contra o Chico e a Federação Espírita Brasileira, dizendo que os direitos autorais deveriam ser da família, porque as mensagens eram assinadas por Humberto de Campos, dando até origem a um livro, A Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone, que era um diretor da Federação Espírita Brasileira. Então, conta o irmão X que 11 anos após a crucificação do mestre, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado pelos esbirros do Sinédrio, em Jerusalém. A multidão o seguia. Tiago, brando e mudo, padece. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. A morte, gritava a turba. Atado ao poste do martírio, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão Pedro, que estava olhando, observando, chora, sozinho ao contemplar-lhe os restos. Horas depois, no silêncio da noite, de rústica janela inquire o céu imenso, orando com fervor: por que a tempestade? Por que a infâmia soeis? O pobre amigo morto era tão justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso
Nesse instante ele levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge doce à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. E Pedro ajoelha-se e grita: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune? A calúnia feroz espia-nos o passo? O mestre aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os braços: Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Simão, aflito, no entanto, questionou: que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? E olhando para Jesus, Jesus disse: Simão, fique em paz, Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição a dele? Se armou escuro laço, tramando-nos a perda, esqueçamo-los em prece, disse Jesus, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim ben Amade, não foi ele, talvez o inspirador do crime, o carrasco que a todos atraiçoa? Foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos, ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. E completando a resenha dos que ofenderam a Pedro e aos apóstolos, e Herodes, o rei vil que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. E Jesus então explicou: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão e basta-lhes para se alçarem a dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Então é isso, o perdão, gente, é inteligente perdoar. Não é fácil, mas é inteligente perdoar, porque aquele que perdoa está livre. Agora, o ofensor carrega consigo a carga pesada da ofensa. E um dia, porque o ódio, um dia terá que se transformar em amor. Nas reuniões de desobsessão, dizem os benfeitores espirituais, quando os espíritos não conseguem resolver os problemas da obsessão na reunião mediúnica, eles têm um único lugar certo para resolver essa questão de obsessão, é portas adentro do lar. O obsessor nasce na família, e aí o que acontece? O obsessor descansa, os espíritos descansam, o doutrinador descansa, e o obsidiado também descansa, porque vai nascer ali. E a mãe, não é? A natureza divina é tão perfeita que fez uma criança, não é? Frágil, suave, doce, né? Para o encantamento dos pais, né? Às vezes é um obsessorzinho que está ali, como disse a trova de Cornélio Pires, né? Então o Chico era um contador de histórias incomparável. Ele criava uma atmosfera natural de alegria e bondade em sua forma de expressar, com aquela mineirice tão pura. Nós, quando íamos lá em Uberaba, e quando voltávamos, era comum, nós rimos no ônibus, na volta, pensando nas histórias, nos casos que o Chico contava. E ele uma vez foi um senhor, tinha uma seita esotérica, espiritualista, orientalista, aqui na Avenida Presidente Vargas, e o responsável por aquela seita, ele era um homem de uns seus 2 metros de altura, quer dizer, ele já se deixava marcar pela altura, e ele usava os cabelos já grandes, antes do hippie, daquela escola, ele se diferenciava pela característica dele, usava um manto até os tornozelos. Então ele foi visitar o Chico, ele quis conhecer o Chico. Então o Chico fazia uma peregrinação aos sábados, ele visitava 42 famílias,
a Bolsa Básica ia na frente discretamente. Era um lugar que, quando chovia, se transformava num pântano, num alagado, não tinha luz. Era um rapaz que levava um lampião de camisinha de camisa na cabeça. E não é como hoje, que tem ar refrigerado. Ou o espírita de hoje tem poltrona macia, há quem bote até mais de uma dessas almofadas na poltrona, né? É diferente. Hoje o conforto é tudo pronto para o espírita render. Tudo. Naquele tempo, não. Quando chovia, nunca o Chico parou de fazer a peregrinação em qualquer chuva. E ele disse, uma vez que nós estávamos lá, caiu um aguaceiro, e eu estava lá, eu tinha um paletó de camurça. Você nem lembro, nem imagino que a gente usava o paletó de camurça naquela época. Talvez o Jorge Miguel conheça bem esse tempo, né? O nosso amigo ali. Mas eu sentei numa cadeira e era tudo que o rustro, cadeiras pobres, emprestada depois de um aguaceiro. Nós apanhamos um verdadeiro aguaceiro. E embaixo da cadeira, ela não tinha tampo, ficou uma poça d'água que saiu da minha roupa, do meu casaco, uma pocinha d'água. E ninguém ficou resfriado, ninguém fungou, ninguém espirrou nada naquela distribuição. Olha, uma vez, para vocês terem uma ideia do peso da caridade, uma vez aqui, um casal amigo que distribuía conosco as quentinhas, e naquela época era mais difícil do que hoje, porque hoje a gente vai na rua Uruguaiana, já tem uma fila, a fila pronta para receber, e em meia hora distribui. Naquele tempo nós começávamos no Leblon, ali, e às vezes 1h30 da manhã, 2 horas, nós estávamos terminando em Copacabana, porque andando tinha 5 na calçada, parava e dava, e andando tinha 1, tinha 2, tinha 3. Então um dia, esse foi, eu me lembrei agora, foi significativo, que nós íamos começar ali no Leblon, e tinha um rapaz que vendia livros usados, ele espalhava na calçada. E eu estava pesquisando e vi um livro espírita, Pérolas do Além, que era um livro que a FEB editou, está esgotado. Era o alfabeto, onde ele trazia pensamentos, trovas, poesias, para cada letra do alfabeto. Amor, bondade, caridade. Então eu peguei o livro e dei para um colega e disse, paga ele e dá um dinheiro a ele aí, porque é um livro espírita, e é uma pena deixar um livro espírita aqui na calçada. E ele falou, vamos ver o que vai cair para nós. Nós vamos começar a distribuir. Quando ele abriu uma quadrinha de Antônio Nobre, aos mendigos desprezados não ridicularizeiis, são senhores despojados dos seus tesouros de reis. Que eram aqueles mendigos que estavam lá. Aquele dia, aquela noite, foi maravilhosa a distribuição. E um casal pegou um aguaceiro, certa feita, conosco aqui, mas eles foram ao trabalho, ele estava em estado febril e rouco, e a esposa estava resfriada. E ele pensou, amanhã, quando acordar, eu estarei mudo, naturalmente, com febre de 40, então ele acordou e foi testar a voz, e falou o nome da esposa. Saiu aquela voz clara, bonita, até mais bonita do que antes da distribuição, e ele ficou impressionado, não estava com febre, e ela não estava mais resfriada. Na distribuição da quentinha, um sábado à noite. Fica o registro para quem está pensando em distribuir. Então, esse homem da seita oriental, porque eu fiz um parêntese, agora que eu vou terminar o caso dele, né? Ele estava de braço com o Chico, e o Chico dizia, olha, eu me sentia um apóstolo, eu me sentia do lado de um apóstolo, se eu desencarnasse ali, eu ia para o nosso lar, o Chico brincando, né? Porque o homem era diferente mesmo, e ele foi, aí parava na casa, dava o livro para a pessoa abrir o evangelho, e um menino, uma pessoa da família, que favorecida, abria e lia um trecho do evangelho, e aquela roda, todos em personagem principal, claro, o Chico, né? E quando ele disse, naquele dia,
naquela época a gente lia o ponto todo, e era um ponto grande do Evangelho. E eu estava lendo quando o garotinho começou a puxar minha calça. Tio Chico, espera aí, meu filho, espera aí. Tio Chico, e puxando e puxando. Quando terminou, todas as atenções se voltaram para o garotinho. Ele apontou para o homem, o orientalista, e perguntou: esse é Allan Kardec? Porque ele tinha ouvido falar em Allan Kardec, nunca tinha visto. E viu uma pessoa diferente, ele pensou, até inteligente, né? Ele falou: deve ser Allan Kardec, porque apareceu por aqui essa hora, né? Então, este é Allan Kardec. Então, eu vou contar 2 alegrias maiores que o Chico teve. Vejam, uma das suas maiores alegrias, disse ele, a minha maior alegria, na condição de médium, foi o desdobramento para visitar nosso lar. Então, vamos ver as suas palavras. Em julho de 1943, em companhia de André Luiz, fui conhecer uma faixa suburbana de nosso lar. E ele contou, porque ele estava psicografando o nosso lar, e no capítulo Bônus Hora, que é o pagamento do serviço feito do lado de lá, o Chico pensou: não, isso aqui não deve ser verdade, deve ser mistificação. Pagamento de hora trabalhada do lado de lá não deve existir. Então, Emmanuel e André Luiz, que observaram que aquele pensamento dele, aquela dúvida, porque a dúvida emperra o trabalho do médium. O médium que coloca a dúvida, ele já coloca como que uma cerca, anulando o desejo, a vontade e o pensamento do espírito que quer se comunicar. O médium, quando ele tem um pensamento de dúvida, ele entrava a comunicação. Então eles observaram, Emmanuel e André Luiz, que aquela dúvida do Chico poderia prejudicar o trabalho da psicografia de nosso lar. Bom, então eles disseram o seguinte, que ele, Chico, seria levado a conhecer alguns aspectos da cidade de nosso lar. Então o Chico descreveu a viagem, mas antes eles recomendaram que a alimentação fosse mais leve. Isso aí é uma orientação para os médiuns, tá? Os médiuns de reuniões mediúnicas, os poucos que estão aqui, naturalmente poderão registrar isso. Recomendaram que a alimentação fosse mais leve, que ele deitasse em decúbito dorsal, ou seja, de costas para a cama. Na hora combinada, se deslocou do corpo. Olha só, a autoridade dele, Chico Xavier. Ele, pela sua vontade, saiu do corpo. Só conheci 2 espíritos que tinham essa faculdade. Eurípides Barçanufo, quando queria em Sacramento, ele saía do corpo. Um dia ele disse para uma senhora: amanhã estarei às 9 horas da manhã para lhe tratar do seu caso, doença. Mas não se assuste, porque você não vai me ver. Eu irei em espírito. Então, às 9 da manhã, ele saiu do corpo, Eurípides, e foi lá tratar da criatura que ele prometera. Isso não é qualquer um que faz, não. E o Chico fazia, o Chico fazia tudo para esconder a sua mediunidade, que era grande, torná-la pequena. Quando muitos têm uma mediunidade pequenininha, fazem muita força para fazer com que ela seja grande. Um dia, uma amiga nossa estava com o Chico, e o doutor Bezerra, lá em Uberaba, fazendo um trabalho. Quando o doutor Bezerra sugeriu que eles orassem, a sala ficou tomada por um perfume característico, e essa amiga viu que saía do peito, na direção do coração do Chico, um foco de luz. O Chico ficou sem jeito, ficou desconcertado quando viu que ela estava notando, e os outros companheiros, colocou a mão no peito para esconder aquela luz. Não adiantou nada, a luz continuou. Ele virou-se para a parede e a luz saía pelo pulmão por trás. Então esse é Chico Xavier, com a sua humildade característica única. Então ele descreveu a viagem. Então, na hora combinada, ele se deslocou do corpo e ficou aguardando Emmanuel e André Luiz, com consciência de tudo. Não era um sonho não, tá? Era um desdobramento, quer dizer, o espírito levou a consciência consigo. O corpo ficou adormecido, mas é igual a nossa consciência agora, que está em vigília. Ele levou no seu espírito, ele tinha essa faculdade. Então,
e teve a boa consciência de tudo que estava acontecendo ao redor. Alguns minutos, Chico observou que um veículo aéreo no formato de um cisne, entre aspas, aterrissou suavemente na rua e nos olhos do cisne, aspas, estavam os condutores do veículo. Foi dito ao Chico que a partir daquele momento a comunicação seria por pensamento. Quando ele entrou no cisne, ele observou que tinha 3 lugares ao final da nave, Emmanuel, André Luiz e ele. E os que estavam ali eram ou trabalhadores espíritas encarnados, junto com os seus mentores, que iam a nosso lar a título de trabalho, ou então trabalhadores doentes que iam também ser tratados, todos eles acompanhados por mentores, naquela nave. Então, Chico observou que os deslocamentos do veículo era feito de forma espiralada. Ele não precisava, por exemplo, de uma pista enorme de vários quilômetros aqui para o avião subir. Não, ele foi subindo igual um helicóptero, vamos dizer assim, e de forma espiralada foi ganhando altura. Olha, isso não é fantasia não, gente. Isso aí é uma sequência, vamos dizer assim, moderna, atualizada, da criação de Deus. Por que nós íamos desencarnar e encontrar um mundo absolutamente diferente desse que nós temos aqui? Roupas diferentes, ia ser um trauma, ia ser um traumático para a nossa experiência. Então a misericórdia de Deus é tão misericórdia que permite que a criatura, a maioria que desencarna não sabe que desencarnou. A maioria pensa, tem medo da morte. Eu não tenho medo, viu? Eu tenho vergonha de morrer. Chegar lá com a mala vazia. Esse é que é o grande problema. Então, a gente não sabe da hora da morte, porque o deslocamento não é como se pega uma faca e corta uma corda, não. É suave, vai devagarzinho. Então, é igual a história daquele... Não, essa eu já contei várias vezes, não vou contar, não. Do primo Então o Chico observou que os deslocamentos do veículo eram feitos de forma espiralada, não precisando de grandes distâncias. Na descida, André explicou que o veículo estava deslizando em um mar de oxigênio. Alguém aí já sonhou que estava nadando embaixo d'água e falando e conversando? Alguém sonhou? Eu já sonhei. Quando eu comecei na doutrina, isso não quer dizer virtude não, viu gente? Não tem nada a ver com virtude. Mas quando eu comecei na doutrina, eu sonhava às vezes, depois parei de sonhar, que eu estava andando embaixo d'água, com a firme consciência que eu estava debaixo das águas. Então eu vinha saber que é a camada de ozônio, que o espírito encarnado, quando vai na camada de ozônio, lá em cima, ele tem a sensação que está andando como se fosse embaixo d'água. Então, André Luiz explicou que o veículo estava deslizando em um mar de oxigênio. Está pesado, está meio difícil de entender, não? Senão eu conto uma coisa engraçada para levantar o ânimo de vocês, viu? Porque eu disse que o Chico era muito engraçado, né? Eu vou contar a mesma piada que eu já contei umas 50 vezes, mas tem gente aqui que não ouviu. Eu escutei o Chico contar. Então, a forma engraçada que ele contava era única, né? Quem é que não conhece a piada do papagaio espírita? Levanta o braço. Ih, pouquíssimos. Não, tem uma meia dúzia, então eu vou contar. Os que não conhecem vão conhecer. E os que conhecem vão ouvir outra vez. Tenham paciência, tenham misericórdia com aquele que está falando. Então o Chico contou que um casal jovem, espírita, fazia o culto no lar sempre. Eles faziam preces de manhã com o evangelho, de noite. E o papagaio, se um papagaio, ouvia aquilo tudo. E o papagaio ficou versado no evangelho. Ele ficou craque no evangelho. Ele conhecia da introdução ao último capítulo.
Mas o casal teve que mudar e deixou o papagaio no apartamento. Entrou um casal de jovens materialistas. O Chico está contando, né? A gente ouvindo. E o casal brigava, e quando brigava, o papagaio tentava amenizar as coisas. Espíritos do bem, acudi. Estamos diante de obsessores. Doutor Bezerra, falange do bem. Mas coitadinho, uma andorinha só ia fazer verão, não ia. E um dia a briga recrudesceu, a moça mandou uma jarra no marido, o marido abaixou, o papagaio viu aquela jarra crescendo na sua direção, ele não era bobo nem nada, ele abaixou, viu a jarra bater na parede, se estilhaçar toda, aí ele disse, se eu não fosse médium vidente, eu teria desencarnado. O Chico contou essa, viu, gente? A alegria dele era desse tamanho. Então vamos lá, que tem mais coisas engraçadas do Chico. Bom, quem estava com sono despertou, e quem estava pensando em cochilar não pensou mais. Então o Chico visitou algumas dependências do Ministério da Regeneração, entrou numa espécie de hospital semelhante à Terra. Olha só, gente, uma beleza a gente desencarnar e ir para um hospital igual o da Terra, só que organizado, tem material, não foi crítica não, é que saiu, entendeu? As paredes são pintadas, entendeu? Tem médicos a toda hora. Então já pensou a gente ir para um hospital desse? Quem é que não quer ir, hein, Angelina? Até nós queremos ir, né? Se a gente desencarnar meio capenga, né? Então, olha só, as lâmpadas tinham a forma de coração das enfermarias. E durante as preces, às 6 horas na cidade, olha gente, vamos criar o hábito de orar às 6 horas. É bom, em favor da nossa cidade, do nosso país. Vamos criar o hábito de orar de manhã, meio-dia, 6 horas e à noite. Vai ser muito útil. Vai ajudar os espíritos do bem que trabalham aqui, nesse clima inóspito. Então as lâmpadas tinham a forma de coração e durante as preces, às 6 horas, na cidade, emitiam energia na direção dos doentes. Aqueles doentes que não podiam ir ao anfiteatro, onde as preces eram, eles ficavam para a oração, eles recebiam. E confirmando esse relato do Chico, esteve em nosso lar a dona Eigorina Cunha, sobrinha de Eurípides, que nós conhecemos. Não me pergunte a minha idade, que eu não vou dizer não, viu? Que está no livro Cidade no Além. Eu acredito que ainda tem algum exemplar aí à venda. Cidade no Além. Ela visitou e depois fez o livro, fez inclusive a planta da cidade. Só uma curiosidade. Até para estimular a gente a fazer as boas obras e tentar ingressar em nosso lar. Nosso lar, segundo o Chico, ele começa na Baía de Guanabara e termina em Campos. Olha o tamanho da cidade. Metade na terra e metade no mar. Veja o tamanho da cidade, nosso lar. Então a Eigorina Cunha esteve lá, fez plantas, fez um livro, e o Chico confirmou que ela realmente esteve lá e era aquilo mesmo. Hein? Olha, certa feita, alguns rapazes espíritas, 2, pediram ao Chico para fluidificar uma água quando eles iam embora. Porque naquela época o Chico, as pessoas davam garrafas d'água e ele deixava no quarto dele, quando devolvia a água estava perfumada, fluidificada, tinha até bagos com sólidos, eram fluidos sólidos, dentro das garrafas, e a gente tinha que dinamizar, tinha que misturar com a água do filtro, porque era muito pesado. E aquele perfume ficava na garrafa 3 meses, por aí, o tempo todo que a gente ficasse com ela. Ana Lúcia conheceu isso, né? Nós conhecemos, o pessoal da nossa época. Eu não estou chamando a Ana Lúcia com muita idade não, viu? Porque ela era pequena na época, mas ia lá com a mãe, Lalita, e conheceu, né? E os rapazes, então, compraram 5 garrafas de água mineral
para o Chico fluidificar. Só que não deu tempo, né? O Chico abraçou os dois e as garrafas no meio, olha só. Aí eles foram no ônibus, levaram as garrafas, chegou lá, um falou assim, não deu tempo do Chico fluidificar, eu vou beber uma água dessa garrafa que eu estou com sede. Quando ele destampou a garrafa, saiu aquele perfume. Todas as 5 garrafas estavam fluidificadas e o perfume invadiu o ônibus. Aí um disse assim, olha, esse perfume eu conheço, isso é coisa de Chico Xavier. Quer dizer, vejam a proteção, o amparo, né? e a capacidade do nosso Chico. Né? Bom, e caminhando para o final, muita gente vai dizer, né? Vai pensar, Paulo Estevão, quando ele psicografou, em 1943, foi a segunda alegria que ele teve, uma das maiores. A primeira foi aquela viagem ao nosso lar, e a segunda foi quando psicografava Paulo Estevão, dito por ele, né? Ele disse que a recepção da obra ocorreu como se ele estivesse num cinema, assistindo um filme em terceira dimensão, colorido e sonorizado, como se presenciasse, observasse e sentisse a arquitetura, o cheiro e a algazarra do povo romano daquela época. E ele demorou 8 meses psicografando Paulo Estevão. Ele ia para o porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe dele na Fazenda Modelo. Ele ia mais ou menos entre 5h30 e 6 horas da tarde, e às vezes ficava até 1h da manhã, de segunda a sábado, 8 meses, psicografando esse livro. Então, quando terminou a psicografia, ele disse, notei que um espírito desmontava uma espécie de painel que transformava aquele ambiente numa cabine que me isolava de todo o ambiente externo. Vejam a preocupação dos benfeitores espirituais, porque é um dos maiores livros da literatura romanceada mundial, é Paulo Estevão e há 2000 anos. Está em termos de literatura, efeitos históricos, dados históricos, estilo literário, Paulo Estevão e há 2000 anos estão entre os 10 maiores romances do mundo, pode-se dizer. Então, na saída, quando Chico psicografou a última página, ele, emocionado, disse que das alturas surgiam estrelas brilhantes que se dirigiam do céu para a terra, num facho de luz deslumbrante. Ao tocarem o chão, tomavam forma humana. Eram os personagens do livro: Áquila, Prisca, Gamaliel, Barnabé, Paulo e outros servidores de Jesus. E, por último, as figuras radiantes de Estevão e Abigail vieram agradecer ao médium pela sua colaboração. Então, gente, nós íamos registrar uma passagem do livro onde Paulo, na condição de Saulo, manda apedrejar Estevão. Então vejam a reação de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, foi Estevão, graças aos fariseus e a direção de Saulo, que seria Paulo de Tarso depois. Então, vamos ver só um trechinho para ver a qualidade, quer dizer, a reserva moral, a estatura moral desse espírito chamado Estevão. Porque Abigail, irmã de Estevão, era a noiva de Paulo, e quando ele soube que Abigail, que ele amava, era a irmã de Gesiel, que era o nome de Estevão, que depois ele colocou o nome de Estevão para até não se deixar notar porque ele estava num navio, não é, como trabalhador, e um romano deu saída a ele, e ele então, em agradecimento, mudou o nome para tocar a vida assim. Então Paulo, estarrecido diante da coragem moral de Estevão, ouve as suas últimas palavras:
Olha só, ele foi apedrejado, foi maltratado, ele ora para, a mando de Saulo, ele ora para Saulo e disse assim, Saulo, olhando para Abigail, Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Palavras de Estevão perdoando a Paulo. E corria o ano de 1907. Esses dados, gente, eu tirei do livro Nas Trilhas da Garça, que em Minas Gerais, que é um livro que tem aqui à venda, que o John Arley, que já esteve aqui fazendo um seminário, que trouxe o Voo da Garça, falando sobre o Chico em Pedro Leopoldo, agora o segundo volume é Nas Trilhas da Garça, em Minas Gerais. Tem à venda aí na livraria, já chegou. Então, o Chico, 3 anos antes do nascimento, consciente, acompanhado dos benfeitores, foi conhecer a família que ia abrigá-lo, onde ele ia nascer. Olha só. Então ele se viu diante da sua futura mãe. Essa é a nossa irmã tutelada de João de Deus, falando sobre Maria João de Deus, que seria sua mãe. Em diversas existências, brilhou na cultura do mundo e por várias vezes se consagrou à religião. Entretanto, no fim do século passado, pediu a maternidade por tarefa primordial, rogando ambiente de extrema carência material, para burilar-se na própria alma. Então Chico visitou a casa, João, que seria o seu pai, os irmãos, e o Will Iker, que eu conheci, que era a esposa dele, em Uberaba, no final da psicografia do Chico, ela ficava virando as páginas, seu Iker praticamente era um verdadeiro secretário do Chico, morava perto do Chico. Então ele desencarnou e foi visitar a dona Helenir Meireles, que era uma amiga do Chico de Niterói, que nós conhecemos, e ele foi em espírito visitar a dona Helenir, que eram amigos também. Então a dona Helenir perguntou a ele se ele tinha estado com o Chico, ao Wicker. Ele respondeu: olha, Helenir, convivi com este homem durante tanto tempo, e somente agora, estando aqui, pude saber quem é Chico. Na terra já imaginava a sua grandeza espiritual, mas nesse outro lado da vida estou envergonhado de mim mesmo, pois ele é muito mais do que imaginávamos. Então, meus amigos, quem foi esse homem? Ele foi, eu não falo do médium, eu estou falando do homem. Ele foi naturalmente o protagonista dos homens de vanguarda do planeta de regeneração, do 3º milênio, que vai abrigar os mansos de coração, como foi promessa de Jesus. Então, refletindo sobre isso, nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, porque o Chico foi o nosso contemporâneo, de alguma sorte. 412 livros, onde ele aprofundou, explicou, detalhou e esclareceu Kardec. Então não é por acaso que isso aconteceu, não. Ele não é um médium qualquer. Então cabe-nos uma responsabilidade grande, porque tanto conhecimento nos impõe na nossa consciência o dever de render. Nós precisamos render. Gente, nós precisamos nos desapaixonar de César. Até hoje nós temos vivido apaixonados pelas coisas de César. Nós já fizemos muito isso. Nós demos a César muito mais do que deveríamos dar, e muito pouco que deveríamos dar a Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós demos muito pouco a Deus e muito, muito mesmo a César. Então está na hora, o espírita precisa e deve ser diferente. Não que ele seja mais virtuoso, ao contrário, mas ele tem que ser diferente dos outros. O espírita não pode ser escravo da rotina do mundo, da rotina. Ele vai sofrer o testemunho muitas vezes, dentro da própria casa. Vai ouvir muitas vezes essa frase:
que todo espírita trabalhador já ouviu. Só falta levar a cama para o centro. Qualquer hora dessa vai se mudar para o centro. Qualquer hora, todo espírita trabalhador já ouviu isso de alguém, não é? Então, gente, nós precisamos refletir sobre isso, porque nós vamos um dia deixar isso e passar para o lado de lá. E como disse Antônio de Castro, depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. E Pedro Richard disse, a desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Então vejam, meus amigos, não temos outra coisa, nos honra nesse conflito atual, a doutrina espírita nos honra, porque nós sabemos, nós não cremos em espiritismo, nós sabemos que existe o passado espiritual que nos atormenta muitas vezes, a vida futura, o depois da morte. O espiritismo, segundo Kardec, anulou as ansiedades que a criatura tinha em razão da morte. Nós não temos ansiedade com relação à morte, porque nós não somos corpo, nós somos espíritas, nós somos espíritos, melhor dizendo. E pena que muitas vezes nós, sendo espíritas, vivemos como se fôssemos corpo. E aí lamentamos muito, sofremos. Um amigo meu, quando desencarnou, depois ele disse que se ele soubesse que desencarnar era daquele jeito, ele não teria tanto medo de morrer como ele teve. Porque é aquilo, nós não conheceremos, muito poucos, raríssimos conhecem com lucidez o momento da desencarnação, porque nós não temos ainda capacidade para reconhecer, ter consciência desse momento, como teve Adelaide Augusta Câmara, que o doutor Bezerra, administrada pelo doutor Bezerra, ela mesma desatou os laços perispirituais que a ligavam ao corpo, conscientemente, ajudada, inspirada pelo doutor Bezerra de Menezes. Então, gente, vamos refletir sobre isso, vamos refletir sobre a vida, 75 anos de serviço, de sacerdócio na mediunidade. Para quê? Então, o espírita não reencarnou gratuitamente. O espírita prometeu, ele prometeu fazer. Como disse uma vez um espírito, se referindo a uma doutrina, a uma evangelizadora que o levou para o bem quando ele estava encarnado, ele disse: eu vim aqui agradecer a fulana porque agora eu sou de Jesus. Ela me apresentou a Jesus. Então eu pergunto, encerrando essas reflexões, nós fomos apresentados a Jesus, todos nós. Nós pedimos, além de sermos apresentados, nós pedimos mais. Nós pedimos serviço a Jesus. Só basta uma coisa, a gente quebrar a rotina, porque a rotina é a ferrugem das ideias, como disse Emmanuel, e o comodismo. Emmanuel fala que durante 300 anos os primeiros cristãos sofreram o exílio, o enforcamento e a morte. E que hoje o grande problema dos cristãos de hoje é vencer o conforto, que muitas vezes anula as suas possibilidades de trabalhar no bem. Uma vez uma médium me disse que hoje é muito difícil, Gilberto, ser espírita, muito difícil por causa das dificuldades. Eu disse: não é por causa das dificuldades, é por causa das facilidades. Hoje nós temos muitas facilidades
que nos envolvem, nos confundem e a gente vai perdendo as oportunidades. O Militão Pacheco, de espírita da Federação Espírita Brasileira, disse que em matéria de fazer o bem, hoje nós temos sido constantes na inconstância e fiéis na infidelidade. Bom, o nosso centro foi fundado pelo Chico. A gente sabe disso, nós fomos a Uberaba perguntar. Então, só a título de ilustração, para ver como que a perseverança é que materializa o ideal, eu vou mostrar para vocês como era o nosso centro há 40 e tantos anos atrás. Olha só como é que era. Naquele tempo não era muito fácil, não, a coisa não era brincadeira. Era a primeira sede, era arame farpado, e essa casa aqui, é da dona Niusa, que está ali na livraria, há mais de 40 anos, fiel ao seu trabalho. Era a casa da dona Niusa, aqui em cima. Então, este era o centro, este aqui era no domingo, onde se fazia assistência social, só no domingo, a gente só fazia no domingo. Teve um rapaz que tomava conta aqui como vigia, e ele, como ele não gostava muito da vassoura e da pá, ele, sábado à noite, ele abria todas as bicas para acabar a água e não ter trabalho domingo. Aí nós tínhamos uma capa de casa, coisa de 1.000 litros, eu botei uma caixa d'água de 1.000 litros, eu botei outra de 1.000 litros. Aí não deu mais para fazer isso. Então, gente, a coisa não era muito fácil, não. E terminando, quem é esse aqui? Quem é que sabe? Não vale vocês falarem. Quem é que é esse aqui? Hein? É o Gilson, falou acertou. Olha só, como o tempo passa, gente, é para todo mundo, viu? Não é só para o Gilson e para o irmão do Gilson, não, viu? Olha aqui o Gilson arrancando o dente aqui. Arrancando o dente aqui. Olha só, e ficou até o final arrancando o dente. Com 6 filhos, uma profissão desgastante, e perseverou até o final. Por isso que, em respeito a ele, eu chamo ele de Dr. Gilson. É isso aí.